Mas o convidado aqui é o Mário Jorge. Exatamente, exatamente. Pô, agora, como é que foi a tua chegada ao Flamengo, Mário? Então, em 2016 eu tava no Vasco, tinha virado a temporada e começado o trabalho com a geração 2001 do Vasco. Aí nessa geração tinha Bruno Gomes, tinha Gabriel Peck, tinha Lucão, goleiro. Deixa eu ver mais quem. O Douglas Luiz é antes, Não, né? é 98, antes, né? ele é 98 antes. É. Assim, eu cruzei corredor com o Douglas, mas Mas não ele chegou não a foi meu trabalhar atleta. contigo, né? Trabalhei com a geração 2000, que é Paulinho, Miranda, João Pedro, Laranjeira, essa galera, Caio Lopes. E depois trabalhei com 2001. Trabalhava-se junto. O Bruno Almada, nesse momento, era auxiliar e trabalhava com a galera de primeiro ano. Aí virou o ano, o Bruno ia pegar o 2002 e eu ia ficar com o 2001. Era assim a nossa dinâmica. Aí a gente tem uma competição em janeiro no Espírito Santo. A gente vai pra competição, consegue ganhar. Na volta, preparando para a Copa Nike, a gente faz 3 jogos de campeonato estadual ali naquele momento. Portuguesa, Boa Vista e Tigres. A gente ganha os 3 jogos. Aí vem um convite do Flamengo. Aí o convite do Flamengo era para eu baixar uma categoria e trabalhar em outro turno. E aí mexer totalmente na minha vida, tua vida, né? Mas... Já trabalhei em turno, te entendo. Entendeu? Tá Assim, todo programadinho. Tá tudo arrumado. Professor de Educação Física aqui no Rio de Janeiro, então. Eu não sei como é que é o cenário nacional, mas profissional de Educação Física iniciando a carreira, irmão, esquece, tu vai trabalhar com tudo que tu possa imaginar. É guerra. Menos com aquilo que tu tem de objetivo final. Então, tu imaginar, eu dei aula em escola particular, dei aula em projeto de terceira idade. E vai se virando, amigo. Dei aula em comunidade, dei aula em tudo que tu possa imaginar. Até aula de hidroginástica e natação eu dei sem saber nadar. Mas dei. Vambora. E nessa vida doida aí, 2016 eu recebo um convite, né, na época o Cadu, que era o coordenador, e o Noval, que era o gerente da base, me fazem um convite. Ainda com Bandeira de Melo, presidente, Era né? o Bandeira de Melo ainda, o presidente, e ali eu aceito o convite para baixar uma categoria e começar a construir tudo de novo. Com 2 meses, tem uma mudança no clube, o Zé Ricardo assume o profissional naquele momento, ele sai do sub-20 ao profissional, com a doença do professor Muricy. Aí o Zé é efetivado, o Gilmar vai do Gilmar Popoca. Agora é eu o Popoca. Não lembro se o Gilmar já estava no 17. Não, tava todo mundo interino nesse momento. E eu dobrando. Porque o Ramon, que era o treinador do Sub-15 nesse momento, estava na Copa 2 de Julho com o Leonan, que depois virou o treinador do Sub-13. Então eu fiquei uns 2 meses praticamente sendo treinador do Sub-13 e Sub-14. Então que era para trabalhar um turno só, trabalhei já 2 tava turnos. dobrando. Chegava às 7 horas da manhã, saía às 7 horas da noite. Tipo assim, eu já tava quase dormindo lá, né? Morando lá para poder ganhar tempo. E quando o Ramon volta, o Leonan assume o Sub-13. O Ramon assume o Sub-15. O Dudu vai ao Sub-16. Aí o Marcinho vai ao Sub-17 e o Gilmar vai pro Sub-20. Todo mundo interino ainda. Aí, se acontecer alguma coisa, volta todo mundo nos seus respectivos lugares. E o Zé volta pro Sub-20. Só que o Zé engrenou. E foi. Aí Gilmar foi pro Sub-20, Marcinho pro Sub-17, Dudu 16. Depois efetivou geral. Efetivou todo mundo. Aí eu fiquei 1 ano e meio no Sub-14. 1 ano e um pouquinho, 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses. Sub-15, aí fiz 2018 todo e 19 todo. Só que em 19 tem a situação do acidente. Né? Em fevereiro a gente fica ali sem trabalhar, apresenta dia 1º de março. Dia 7 de abril a gente tem uma viagem, só que a gente já tinha o Felipe Leal como treinador do Sub-17 nesse momento. O Marcinho vira auxiliar do Gilmar. O Felipe Leal assume como treinador do Sub-17, só que é auxiliar da Seleção Brasileira, que é campeão do mundo em 2019. Hoje ele é o atual treinador da Seleção. Ele é o atual treinador. Ganhou hoje. Do Equador, né? Pô, belo jogo, por sinal. Um bom time do Equador também. Também oriundo do futsal. Quem? Felipe Leal, também. Adversário de longa data. De Bradesco, Madureira, River, enfim. Aí eu viajo como Sub-16 porque era a minha categoria do ano anterior. Então, eu só fui fazer a transição da minha categoria em maio, quando eu volto de viagem. Aí eu volto pro 2004. Aí 2004 eu pego ali de maio até dezembro, viro o ano com eles no Sub-16 e a pandemia para, tudo. Aí na pandemia a gente fica aquele período home office, né, passando treinos online. Então a gente tinha umas dinâmicas muito maneiras que a gente tentou desenvolver separando grupos
e que eles tinham que apresentar temas que a gente sugeria. Eu, preparador físico, treinador de goleiro, e o restante da comissão técnica toda offline ali, participando, mas sem ter nenhum tipo de mão nisso, né? Um EAD, né? O ensino à distância, exato, né? exato. E a gente pegava temas, bola parada, por que fazer isso, por que não fazer, pô, por que eu... Entender o conceito é importante pra Exatamente, cacete. a gente fez uma parte teórica com os meninos durante a pandemia, foi muito maneiro tu ver o desenvolvimento dos moleques, e a dúvida que os moleques tinham, eles me ligavam em off, pô, mano, Pra a gente tirar a gente não tá conseguindo fazer, a gente pode fazer uma chamada? Eu falei, lógico, faz aí, pô. Faziam o link, eles criavam o link, eles traziam os problemas e a gente tentando ajudar, foi muito maneiro. Eu acho que um pouco da minha relação com essa geração 2004 surge nesse período aí. E a gente faz o Sub-17 que a gente fez em 2021, que eu acompanho eles. Dentro da pandemia, quando todo mundo tinha medo da demissão, eu fui promovido 2 vezes dentro da pandemia, né? Porque logo depois que liberam as situações, o Leal já era campeão do mundo, ele tem uma proposta para a China e ele efetivamente vai para a China. Contratado lá, contratado lá pro... Agora eu não lembro. Também não O lembro. Guangzhou Evergrande. Sei mesmo. Enfim, aí o Ramon, que era auxiliar, vira o treinador do Sub-17, eu vou pro Sub-16 com 2004, enfim, faz o movimento. Em 2021, o Ramon é demitido. Aí eu assumo o Sub-17 dia 3 de fevereiro de 2021. E como é que foi essa história? Assim, eu tava voltando de férias, eu voltava de férias no dia 8, mais ou menos de fevereiro. Tava voltando na região dos Lagos pro Rio. E, pô, cara, eu acho que teve uma live, agora eu não lembro de quem que era, mas eu acho que era alguma parada de carnaval. É época de carnaval Chiclete mesmo. com banana, uma parada dessa aí. Que Muito eu tava, bom, muito bom. Eu tava com um amigo que, Muito bom. Caixinha adora, que é Caixinha adora. apaixonado por isso, cara. E eu fui, né, pra casa desse cara. A gente passou 3 dias lá. E eu tô voltando pra casa e, pum, toco o telefone, o nome do gerente aparece no telefone, minha mulher dirigindo. Falei, caí, eu fui demitido. Pô, pensa logo na tragédia. Mas tu pensa logo nisso, cara. Um domingo à noite o cara vai te ligar, velho. Tu vai pensar o quê? Aparece aqui amanhã porque tu passa no RH que tu tá fora. É domingo entendeu? à noite. Trocando a gerência. Ele, ó, primeira coisa que ele falou, ei, tudo bem? Descansando muito. Quando ele falou isso, já me desarmou. Falei, não, tô tranquilo, tô voltando pra casa. Ele, pô, pensei que tu chega amanhã aqui 6h30 da manhã. Só que eu voltava de férias uma semana depois. Falei, fudeu, você é demitido. Pô, desculpa o palavrão. À vontade. Não, tranquilo, tá em casa. Aí ele falou, fica tranquilo que não é nada demais, é coisa boa pra você. Eu falei, caralho, aliviei dentro do carro, né? Coisa boa pra você voltar antes. Cheguei no outro dia e falou assim, ó, você é o treinador do Sub-17, eu tinha que te oferecer antes de oferecer pra uma outra pessoa, porque eu acho que você tá pronto, tal. Eu falei, onde é que eu assino? Filho? Vambora, filho. Vambora, desafio, Quem vambora. era nessa época aí? O gerente era o Luiz Carlos. Ainda tá lá até hoje, né? Tá, é ele até hoje. E é ele que faz essas transições todas pra mim. Quem me coloca no Sub-20B é o Frila. Ele cria a categoria, eu viro meio que um segundo auxiliar do Maurício ali, período pós-pandemia ali, de setembro até dezembro. Em fevereiro eu assumo o Sub-17, porque o Frila sai pra ir pro Botafogo, aí o Luiz... Trabalhei com o Frio no Botafogo. Aí faço 2021 todo no Sub-17. Viro o ano, eu começo 2022 no Sub-17. E em maio ou junho de 2022, o Fábio Matias, que até então era o treinador Veio do Inter, do né? Sub-20, ele recebeu uma proposta para ir pro Bragantino, Sub-23. Ele aceita. E naquele momento ali o Luiz me chama e fala assim, cara, o que eu não pude fazer naquele momento mais atrás, eu achava que você tinha que terminar o teu ciclo no Sub-17, estava muito recente. A saída do Maurício pro profissional e a chegada do Fábio, eu estava na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17. Eu não tinha nem terminado minha primeira competição como treinador do Sub-17. Então, ele foi sábio nesse momento de repente, não, espera, termina o teu ciclo na categoria e de repente num outro momento você vai. E combinou da gente conseguir fazer tudo no Sub-17. Alinhou ali os 3... Acabou sendo bom, né, cara? Porque foi fantástico. Aquele Sub-17, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Sub-17, acabou sendo bom. Foi fantástico. Assim, eu acho que a decisão dele... Você, no momento, quando ele fala contigo, tu fica meio, né, chateado porque tu quer avançar, porque você vê que tem possibilidade para isso. Mas eu acho que ele foi sábio nesse momento e quando teve a segunda oportunidade, ele não pestanejou. Até por aquilo que a gente já tinha entregue na categoria.
Aí 2022 a gente assume, né? Sobe eu, sobe o Marlon também. O Marcinho já estava na categoria, o Fabinho, treinador de goleiro, também sobe, porque o Breno é alçado ao profissional para ser auxiliar do Thiago. E a gente formata ali a comissão técnica. A gente pega o time no campeonato estadual já na 6ª ou 7ª rodada. A gente é eliminado nas quartas pro Botafogo. E começa o brasileiro. A gente começa o brasileiro, a gente ganha 5 em 5. A gente assume a liderança. E geralmente a linha de corte e classificação do brasileiro são 16 pontos. Nesse formato novo. Então a gente, em 5 rodadas, de 9, a gente já tinha conseguido 98% daquilo que a gente tinha que conquistar para classificar. A gente faz a melhor campanha e perde na semifinal pro Corinthians. Os 2 jogos. 1-0 lá e 1-0 aqui. Mas foram 2 bons jogos que a gente fez também, mas culminou com a eliminação. E na Copa do Brasil a gente vai até a final e perde pro Palmeiras. Foi 0-0 lá, a gente perdeu... a gente perdeu lá 0-0 no Barueri, lá em Barueri. Sim. Aí começa 2023, tudo acontecendo, vai fazer um jogo do profissional. Faz-se o jogo do profissional com toda a galera do Sub-20. Ali eu tinha Noga, Matheus Cunha, Ramon, Thiaguinho. Isso no Carioca, né? Já no Carioca né? 2023. Foi o primeiro jogo que anteciparam da 5ª rodada. Foi. Que era o Audax. A gente ganha 1-0 ali com o gol do França. Logo depois, na 3ª rodada, a gente faz o Bangu, que a gente empata, é o primeiro gol do Lohan, como profissional. Esse foi o jogo. Volta Redonda, Esse foi o jogo da lesão do Noga, não, né? Foi esse, né? O Noga entra no lugar do Coitado. Rodrigo. Putz, E coitado. o Noga machuca com menos de 1 minuto no campo. Foi isso mesmo. E a gente empata esse jogo e depois, daí pra frente, o que aconteceu nessa temporada. Um pouquinho da história do Mário. Ainda tem muita coisa nessa temporada não, então, 2023. E só pra gente pontuar, em 2022, a base do Flamengo, somando todos, foram 44 títulos, tá? São 13 categorias, em 12 o Flamengo conquistou o título, desde o Sub-6 até o Sub-20, irmão. 44 títulos. Então, tudo isso que tu retratou aí, tu pegou ali mais ou menos do Sub-13 em diante, mas só que toda essa transição é feita conquistando também títulos, né? Só em 2021... Exatamente. Foi 21, foi título pra caramba. E pontuando o título, e o Flamengo que tem como característica, metodologia, negociar atletas jovens e tem negociado muito bem. A principal receita do Flamengo hoje é a negociação de jovens atletas. Então, o trabalho da base tem sido bem feito, né? A galera às vezes confunde porque o Flamengo tem as transições, o treinador do Sub-20 às vezes assume e aí não consegue um resultado positivo, e aí isso acaba afetando numa análise geral que às vezes é feita de maneira rasa. A base do Flamengo funciona. Aí o profissional só de 500 a gente debate, mas a base, eu fui buscar esses dados porque eu lembro ano passado, eu tava comemorando a Libertadores, né, voltando de Guayaquil, tava comemorando muito a Libertadores e eu vi isso, eu falei, pô, que maneiro, né, a base também vencendo, não só os profissionais, né, e aí só retrata isso que você falou. Eu pego bem esse processo todo aí, Pete, e eu coloco talvez de 11, 12 pra cá, é que o Flamengo entrou nesse cenário. Sim, verdade. Um trabalho lá que começou, se não me engano, com o Noval, na Copa do Samorim, né? Sim. Porque a gente trabalhou com base muito tempo. Até captação aqui, de atletas, tudo e, por isso, exemplo, né? quando a gente estava ali na base ainda, trabalhando no futsal, o Fluminense e o Vasco tinham as bases mais fortes. Dominava. Né? Sim. O Botafogo nem categoria de baixo tinha, os pequenos. A primeira categoria do Botafogo Sub-12 que teve foi comigo lá. Eu, que montei lá com o Fran na época, o Sub-12. Nem tinha, era do 13 pra cima e não tinha do 12 pra baixo. E aí os caras começaram a entender que tinha que começar a montar. Hoje tem campeonato até de Sub-9, Sub-7. Sub-6. Sub-6, Tá tá reduzido.